Fala pessoal, tudo bom? Gabriel Alarcon aqui na área mais uma vez no nosso canal Alarcon CAD 3D e hoje a gente vai estar falando um pouquinho de teoria, pessoal. Exatamente. Lembra que a gente está entrando agora nas aulas de implantes para Exocad, então vai ser antes da gente partir para casos assim, ó, vou pôr aqui no cantinho. Antes da gente partir para casos full, né, ou coroas e tal, tudo, a gente precisa saber a parte analógica com a parte digital, a gente precisa entender. Então, depois da vinheta, a gente volta aqui com o nosso curso. Então, pessoal, vamos então falar um pouquinho sobre implantes dentários, exatamente. Antes da gente começar a projetar nossos casos 3D, a gente precisa entender como é que funciona a parte cirúrgica, como é que funciona a parte protética, né? A solução em próteses dentárias, porque a gente precisa realmente solucionar esses casos. Tá? Só que antes de acontecer isso, a gente precisa saber como é que tem que ser proceder com relação a toda a parte cirúrgica, tá? Então vamos lá. Mas afinal, o que é implante, né? Com o que ele consiste? Vamos lá. Imagina que o paciente ele perdeu um dente, tá? E basicamente ele precisa recolocar um dente, né? Um dente, uma prótese. Tá? Então, o que o cirurgião dentista ele vai ter que fazer? Ele vai ter que simular uma raiz, né? Onde vai ser suportada essa coroa acima da gengiva, tá? Então, basicamente, os implantes hoje eles são na maioria de titânio, tá? Para ter integração óssea, né? Para ele poder, foi feito um estudo aí, tem vários estudos científicos aí que o titânio ele consegue ter uma óssea integração bacana aí com relação ao osso, tá? Eu não estou entrando muito em detalhes do que está escrito aqui, pessoal, porque eu não quero falar basicamente ser metódico no o que é implantes dentários. Eu estou só explicando mais ou menos por cima, tá? E assim a gente vai falando um pouquinho cada vez melhor, tá? E aí, basicamente, a gente vai ter esse implante na boca da pessoa. Aí o dentista ou ele vai moldar ou ele vai escanear a parte de cima, grosseiramente falando, que seria a parte a nível gengival, tá? E a gente vai conhecer basicamente como funciona esse mecanismo, tá? Aqui eu tenho uma fotinho aqui em que como funciona, né? Aqui do lado esquerdo a gente tem a raiz natural do dente, ele sai daqui, a gente vê os ossos, a gente vê um pouquinho do cimento, a gente vê gengiva e a gente vê a coroa em si, tá? Então a gente tem a coroa e a raiz, tá? Imagina isso sem nada e agora a gente vai precisar simular o natural que o paciente tem, tá? Então o que acontece? Primeira coisa, o dentista ele vai fazer a cirurgia de implante, né? Ele vai colocar esse implante primeiro, vai ter que ver se tem ósseo, integração, se não tem. Ele vai ter que checar basicamente a saúde bucal do paciente, eixo de inserção, tudo mais. E o que a gente precisa saber basicamente é o passo número 3 e o passo número 4, né? O implante dentário, obviamente, é o dentista, é responsabilidade total do dentista. E a parte número 3 e a parte número 4 é basicamente o protético que ele precisa dominar, que é basicamente, ó, o nome já diz, intermediário ou de componente protético. Então, ou seja, o componente protético é que vai fazer a coroa protética. Então, a gente precisa saber basicamente as nomenclaturas para a gente poder estar conversando com o nosso cirurgião dentista, para que haja uma comunicação, para que haja uma conversa de igual para igual. Tá? Porque se você não souber como conversar com o cirurgião dentista, aí você não consegue executar a prótese, tá? Então vamos lá, vamos para mais informação. Mais um caso, ó. Basicamente, a gente tem uma perda aqui. Lembrando que se o paciente deixar muito tempo, esses dentes posteriormente eles começam a descer. E aí a gente tem um maior problema com relação
a esse tipo de oclusão, né? A oclusão vai demorar um pouquinho aí, vai ser chata da gente conseguir arrumar, tá? Mas dá pra gente conseguir fazer, tá? Aqui a gente tá simulando a cirurgia feita, né? Aí, basicamente, você tá vendo o osso, obviamente. A gente tá vendo o implante. Eu ainda não estou entrando em detalhes com nomenclaturas de implantes, a gente já vai entrar nisso. E aqui a gente tem o componente protético, o nosso intermediário saindo. Não tem coroa ainda, tá bom? Então vamos lá pro próximo. E aqui, pessoal, a gente tem várias nomenclaturas, tá? A gente tem implantes do tipo HE, que é muito usado, que é o nosso querido... a gente faz muito protocolo Brenner-Mark, que é a nível universal. Todo mundo que vai fazer um protocolo de Brenner-Mark, todo mundo conhece, porque é a nível universal. Seja no inglês, seja no espanhol, seja pessoas no Oriente, basicamente, é a mesma nomenclatura. E as mesmas medidas do 4.1 é ela universal, pessoal. Então, assim, a gente vai ter essa nomenclatura aqui do implante, a gente vai ter a altura, a gente vai ter a medida, o raio, comprimento, tudo isso basicamente quem precisa saber disso é o dentista, tá? Basicamente as medidas aqui de altura de 2.7, aqui é a plataforma, né? 4.1, altura de 2.7, raio de 0.7, 2.0, tudo isso é de competência do dentista cirurgião, né? Então a gente tem plataformas tipo 3.3, 5.0, empresas 3.5, 4.3, que é da Neodent, basicamente uma plataforma diferente. Então todas essas nomenclaturas, pessoal, vocês vão acabar no dia a dia acabar decorando, porque vai se tornar uma realidade para vocês, mas vocês já precisam frisar isso na cabeça agora. Hexágono externo, né? No caso HE, hexágono externo, eles são do tipo 4.1 e do tipo 3.3. Vamos descer um pouquinho mais. Agora a gente vai falar um pouquinho dos implantes do tipo HI, né? Basicamente, os implantes que a gente mais usa aqui no Brasil, né? Dos implantes HI, eles são chanfrados, eles são para dentro, basicamente. A gente vai entender um pouquinho essa plataforma. A gente tem Titânio Figs, a gente tem Implacil, a gente tem Straumann, a gente tem Enfios, que agora é Mendes, né? Neodent, Sim, e aí por aí vai. A gente tem várias nomenclaturas aí que vai ser colocado para você, tá bom? A gente vai falar um pouquinho dessa nomenclatura agora, nesse exato momento. Eu vou só baixar um pouquinho aqui, tá? Bom, pessoal, a gente vai ter um pouquinho da parte de Titanium Fix HI. Olha só que legal. A gente tem uma plataforma para dentro, ó, ela é convexa, ó, tá vendo? E ela é um pouquinho para dentro. Aqui, por exemplo, a plataforma é um pouquinho mais para fora, tá? Aqui a gente está vendo uma plataforma da Neodent com seu intermediário do Munhão Universal, tá? A gente vai ver o que é Conemorse ainda, tá, pessoal? Aqui a gente tem os implantes da Implacil, de como é a plataforma. A gente usa bastante Implacil HI 4.0 e 3.5, são os mais usados aqui. A gente tem da Sim implantes, que basicamente o HI ele é do tipo 3.8. Antigamente se usava o 4.5, mas agora o 3.8 ele se comporta para todas as plataformas, tá? E a gente tem a Straumann, pessoal, olha só que bacana. A Straumann é a única empresa que tem, é muito difícil de copiar, é muito difícil você comprar no paralelo, você sempre tem que estar usando as coisas originais Straumann, justamente pela dificuldade de você fazer esse tipo de hexágono. Olha só, ele é rotacional aqui embaixo, mas ele é sextavado aqui em cima, mas ele é do tipo HI, entendeu? Então, espero que vocês comecem a ter essa noção basicamente dos implantes para que a gente possa estar cada vez melhor escolhendo e se tornar fácil na hora de desenhar, tá, pessoal? Opa, passo muito. Então vamos lá. O que é o implante Conemorse? Tá? O implante Conemorse, eu não vou ler, pessoal, tá? Eu coloquei aqui basicamente, mas é só para vocês terem uma base do que é. Por que todo mundo usa Conemorse, né? Aqui eu coloquei o queridinho do cirurgião dentista implantodontista. E quem odeia, obviamente, é o protético, né? Por quê? Vamos lá. Cirurgicamente falando,
para o paciente ele é muito melhor a osteointegração, a recuperação é muito melhor para o paciente e ele sai, infelizmente, ele já sai diretamente do osso, né? E a gente não tem acesso ao osso, quem tem acesso ao osso é o dentista, tá? E aí o que acontece? Nós, como protético, precisamos entender como é que funciona o cone morse e nós precisamos medir, né? Quando o dentista ele te pede qual a medição da altura do implante cone morse em relação à gengiva, é isso que ele está querendo saber. Ele está saindo do osso e você vai pegar esse perfil de emergência e medir ele. Às vezes pode ser a altura de 2,5, 3,5, 1,5, 0,5. Então, quando você faz aquele perfil de emergência, sempre tem que ficar 2 milímetros abaixo, em qualquer tipo de caso, tá, pessoal? Então, assim, o que eu coloquei aqui basicamente, ó, vou tentar definir o implante cone morse, mas é importante que todos os tipos para o fluxo digital a gente precisa entender, tá? Não precisa entender essa parte de a técnica nem nada, mas, por exemplo, o que você precisa entender é que todo implante cone morse ele pode sair diretamente dele, ou se ele tiver muito subgengival, a gente pode estar usando as plataformas intermediárias. O cone morse ele pode ser transformado em HE, no caso em munhão universal e por aí vai, tá? Só para você entender basicamente. Então, se a gente voltar aqui nessa foto aqui, por exemplo, isso aqui é um cone morse, tá? É um implante cone morse. Veja que ele está a nível ósseo, tá? E aqui a gente está com o intermediário do munhão universal. E aqui ele está um pouquinho abaixo da gengiva, pouca coisa, tá vendo? E esse perfil aqui de emergência do munhão universal, ele basicamente ele vai te dizer se ele é de 2, 2,5, né? Então, basicamente, parece que é dessa forma, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos continuar. Aqui, uma explicação. A gente está com implante cone morse. E aqui a gente tem 3 tipos, né, de regiões diferentes, ó. A gente tem essa região em que ela tá um pouquinho mais para cima, aí basicamente a altura ela vai ficar um pouquinho acima da gengiva. Aqui são as mesmas medidas, se você for perceber, tá? Aqui a gente tem uma medida um pouquinho mais intraósseo, mas aí a gengiva ela começa a ficar maior, e aqui a gente tem outra medida, tá na mesma medida, porém aqui basicamente o perfil de emergência está um pouquinho mais acima, tá? Então basicamente é só para você tentar entender o tipo de cone morse, o nosso intermediário munhão universal. Por isso que é sempre bom, a primeira pergunta que eu faço sempre para os meus clientes e agora o termo mudou, tá, pessoal? Para neodente agora é gram morse e cone morse. Ainda existem esses 2 termos da neodente. A gente vai estar falando para cada um vídeos só neodente, vídeo só Straume, vídeo só Implacil, vídeo só FGM, e assim a gente vai falando. O que acontece? Às vezes o dentista ele fala gram morse, tudo bem. O gram morse na cabeça do implante, se for na cabeça do implante, é 3,5 ou 4,5, tá? É um gram morse mini pilar, por exemplo. A gente já sabe que é uma fixa, né? Porque ele é rotacional e vai ser uma fixa. Ele é um gram morse da parte GT, no caso, né? GT para nós, como protético, a gente sabe, mas às vezes o dentista ele não consegue passar isso. Então, basicamente, você pode estar pedindo uma prova de foto, você pode estar pedindo para ele escanear separadamente os componentes e você consegue estar resolvendo o caso, tá? A gente vai estar falando dos munhões universais, tá? Ó, a gente tem munhão universal, que seria o nosso intermediário. Para ele poder ser cimentado, ele não é parafusado. Só o da Implacil, que basicamente é parafusado, os demais são todos cimentados, tá? Então a gente vai estar falando um pouquinho de munhão universal, tá? Vamos lá. Munhões universais da neodente, do tipo neodente. A gente tem basicamente 4 tipos da neodente, que seria o 3,3 por 4, 3,3 por 6, 4,5 por 4 e 4,5 por 6. Que define um para o outro? Esse aqui é do tipo 4,5 por 6, por causa do diâmetro, que ele é maior, e por causa da altura, tá? E esse aqui
basicamente a gente vê muito pouco, é utilizado na região anterior e inferior, basicamente são munhões estéticos que a gente chama, que pode ser feito diretamente sem nenhum problema, tá? Uma das coisas que a gente tem aqui são os munhões Ankylos, tá? Que é da Dentsply. Ele é bem diferente, notem que ele é um pouquinho maior, as nomenclaturas são as mesmas basicamente. Esse munhão da FGM também, por incrível que pareça, é todo retangular aqui, não dá para ver muito bem por causa da luz nem nada, tentei achar uma coisa melhor, mas não consegui, tá pessoal? E tem o munhão da Sim, que basicamente é meio parecido com o da Neodent, tá pessoal? Então vamos lá agora para o digital. Uma vez que a gente já sabe que o tipo de conemorse vai ser basicamente na maioria dos pacientes e a solução intermediária entre implante e prótese já foi definida, você já sabe como é que funciona, a gente vai partir para o parte digital. Agora sim eu consigo transmitir para vocês a parte digital, que é um pouquinho mais difícil, porque cada dia surge uma nova empresa, cada dia surge uma nova solução. Então vamos lá. Primeira nomenclatura que foi seguida, que todo mundo, a gente está falando aí coisa de 2012 basicamente, o primeiro termo era GIG, tá? GIG, todo mundo chamava GIG de escaneamento. Depois, na hora da gente poder falar para o sistema e informar para o sistema que era um Scambori, a gente precisava digitar marker, tá? E depois a gente começou a pronunciar Scambori. Só logo lá para 2020, se não me engano, foi para Scambori. Então, o que todas essas nomenclaturas são? São a mesma coisa. Ele é um corpo de escaneamento em que ele vai direcionar no mundo virtual a saída do canal de parafuso. E dentro dessa biblioteca de Scambori já está todas as informações do raio do implante, se ele for um HE, se a gente vai fazer na cabeça do implante ou se a gente vai basicamente usar o link metálico, interface ou T-base ou qualquer outra nomenclatura para a gente poder cimentar essa peça, para ela poder ter um torque de 25 N, tá? Então, pessoal, eu não estou lendo basicamente aqui, ó, e aí basicamente enquanto o vídeo está rolando vocês conseguem ler, eu não sou de ler basicamente. E dentro desse conjunto a gente tem os análogos digitais, que são totalmente diferentes com relação à base de modelo de gesso. Não podemos confundir análogo analógico com análogo digital, são totalmente diferentes. Acontece muito do dentista estar enviando um análogo de gesso e quando você vai ver basicamente não tem como encaixar no modelo, tá bom? Então notem que dentro da biblioteca de Scambori a gente tem T-base, a gente tem análogo digital ou a gente pode fazer diretamente na cabeça do implante, tá? A gente definiu essa parte do Scambori, vamos para o próximo para vocês entenderem. Linha Neodent, vamos lá. A linha Neodent, eu vou estar falando basicamente que para vocês poderem entender, a gente tem duas nomenclaturas, o Scambori, né, intraoral, que ele é nesse formato, ele é chanflado, tem a numeração dele para cada coisa, e a gente tem o Scambori de laboratório, no formato de losango, tá? Isso foi uma estratégia da Neodent para separar laboratório e, no caso, dentistas, né? Mas hoje, normalmente, se você receber um arquivo desse, você consegue fazer, se você consegue desenhando esses casos, seja intraoral, seja de laboratório, só você saber basicamente a diferença. E olha só para você ver, aqui a gente tem uma UCLA de trabalho, né? Basicamente, ela toda é de titânio. E esses dois aqui, basicamente, pessoal, olha só que legal. Esse é o nosso T-base ou interface, onde a gente vai fazer a cimentação da zircônia. Se você for frisar em zircônio, se você for fazer em silicato, a gente vai cimentar essa peça em cima desse link T-base ou interface. Notem que aqui, tá vendo que ele tem um cortezinho aqui? É justamente que se a altura for de 6, por exemplo, você tem um espaço, a gente vai cimentar dessa maneira. Mas se a altura for de 4, a gente consegue cortando aqui, tá vendo? E aqui ela é um pouquinho diferente, né? Aqui basicamente ela tem um chanfrezinho aqui e a gente vai conseguir cimentar. Esse aqui, pessoal, é bem bacana, que ele já sai com o análogo, com a cabeça do implante. E aqui a gente vai fazer um abutment
ou munhão personalizado, tá? E aí a gente consegue fresar e fazer uma cimentação para corrigir angulação saindo pela vestibular, tá? A gente vai estar falando sobre tudo isso mais para frente. E notem como que é o formato do análogo digital da Neodent. Em vez de ser daquele análogo para gesso, a gente tem esse tipo de análogo onde você encaixa perfeitamente, tá? Ele tem que ser totalmente um pouquinho retentivo e não com tanta retenção, diferentemente dos modelos de gesso, tá? Vamos para a linha Singular, né? A empresa da Singular, ela é uma solucionadora de várias empresas de implante, tá? Ela não fabrica o seu implante próprio, ela é uma solucionadora. Isso tem agregado muito à classe protética, tanto para dentista quanto porque a gente consegue, dentro do CAD, por exemplo, a gente consegue, dentro do sistema dela, dar um espaço de folga, não sair tão apertado. Isso ajuda bastante a gente. Depois a gente vai estar falando disso com mais clareza para vocês entenderem como é que funciona, mas vamos lá. Esse é o escambore da geração basicamente 2 ou 3, se não me engano, tá? E esse escambore, basicamente, que vocês estão vendo aqui, essa é a geração 1, quando a Singular lançou lá em meados de 2019, basicamente só tinha esse, depois ela implementou mini pilar e depois veio essa geração aqui, tá? Aqui a gente tem um análogo digital e aqui a gente tem os T-Base. E aqui a gente tem um modelo, basicamente como ele está acoplado o seu análogo, tá? Lembrando que no caso da Singular, você vai desrosquear essa parte de baixo, porque não tem sentido como você, no caso, é de cima para baixo que você faz esse encaixe do análogo, e aí você tem que desrosquear essa parte aqui e por baixo você termina de rosquear, tá? Então vamos lá para mais um casinho aqui e basicamente a gente já falou basicamente de tudo com essa aula que a gente já encerra basicamente a parte teórica. Porém eu quero falar com vocês, olha só, eu acabei não colocando a diferença, né, de análogos. Ó, eu vou pôr aqui, deixa eu só fechar aqui, análogo Neodent. E olha só, eu vou pôr aqui em imagem só para vocês verem, ó. Isso aqui é digital, tá vendo, ó? E isso aqui é basicamente de gesso. Isso aqui é Straumann, tá? Olha a diferença do Straumann. Eu não acabei não colocando Straumann porque depois a gente vai estar falando firmemente. Isso aqui é totalmente para modelo de gesso, tá vendo que ele é cortado, ele tem 2 cortezinhos, e aqui o modelo digital, ele é meio triangular, tá vendo? Então esse encaixe aqui não encaixa em modelo digital, então vocês já precisam saber essa diferença, tá, pessoal? Então, pessoal, com isso a gente já tem uma base para começar. Nos próximos vídeos a gente vai fazer coroa sobre Neodent, coroa sobre Straumann, a gente vai fazer coroa sobre Implacil, a gente vai fazer como é que a gente burla a parte do Ankylos, que basicamente a gente não consegue achar, até tem da Talmax, mas aí basicamente a gente não consegue estar fazendo muito, a gente burla algumas coisas, mas pessoal, de pouco a pouco a gente vai conseguir entender essa parte da parte de implantes, tá bom? Então quero agradecer você que esteve até aqui com a gente. Qualquer dúvida, coloca nos comentários que a gente vai estar respondendo você a sua dúvida, ou que se quiser chamar inbox, pode estar chamando. Eu quero convidar você para curtir o canal, para se inscrever, para compartilhar com um amigo, compartilhar com outro amigo protético que está querendo entrar no fluxo digital, que isso ajuda demais a gente. Vocês não têm ideia de como é difícil fazer essa edição. A gente precisou fazer esse PDF aqui basicamente do zero, então é muito bacana a gente poder estar desenvolvendo isso para vocês. Então, se puder dar aquele like ou comentar também, isso ajuda demais, galera. Então, nosso muito obrigado, valeu, até a próxima e a gente tá junto, galera. Fui!